Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Sávio Chalita, sou professor aqui de Direito Constitucional e Eleitoral no Estratégia e venho hoje falar sobre um tema que está aí há muito tempo, inclusive, mas cada eleição volta à tona com mais furor, que é a chamada candidatura laranja. Especificamente a candidatura laranja feminina. O que isso é, o que significa e como que isso pode ser cobrado no exame de ordem, que é o mais importante para nós aqui, além, é claro, de conhecer um pouquinho sobre um assunto de interesse geral. Primeiro, é importante pensar que as mulheres passam a ser consideradas cidadãs no Brasil para fins de exercer direitos políticos muito recentemente, em torno de 80 anos, mais ou menos, que nós temos essa possibilidade. E quando nós temos agora essa inserção da mulher como possível de exercer direitos políticos, nós temos um segundo grande desafio. O primeiro era, de fato, o reconhecimento, a possibilidade. E o segundo é o incentivo para que elas pudessem, de fato, tomar seus postos, para que elas pudessem, de fato, tomar a frente em termos de representação. Veja que o Brasil possui uma comunidade feminina superior à comunidade masculina. Nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. Só que, em termos dos cargos públicos eletivos, de representação, a gente não observa essa mesma proporção. E quais as razões? São razões históricas, estruturais, mas aqui o foco é, de fato, fazer esse recorte sobre a legislação. Acontece que, por conta dessa deficiência na representação, tanto a Constituição quanto a legislação, a lei eleitoral especificamente, elas cuidam de trazer alguns incentivos, que é o que eu vou explicar agora para vocês. A Lei das Eleições, Lei 9.504, ela estabelece que os partidos políticos, quando irão apresentar os pedidos de registro de candidatura para os cargos proporcionais, então veja que essa regra não serve para os cargos majoritários, Ou seja, cargos proporcionais são aqueles que envolvem deputados federais, estaduais e distritais e vereadores. Para estes cargos, do número de candidatos que podem ser apresentados por um partido político, 30% deve ser reservado a um dos gêneros, não necessariamente o feminino, mas, como eu disse, como há uma deficiência muito grande de representação, fica sempre condicionada a 30% pelo menos das vagas devem ser ocupadas por mulheres. Aqui acontece o primeiro passo do que nós vamos falar já já sobre candidaturas laranjas. O segundo momento é com relação à Constituição. A Constituição Federal percebe que é necessária essas chamadas ações afirmativas para incentivar a participação feminina. E como que ela traz essa disposição? Algumas considerações aqui. A primeira, meus amigos, ela vai destacar que do fundo partidário, que é aquele fundo que se destina à manutenção dos partidos políticos, é o fundo que vai possibilitar o partido político sobreviver, no dia a dia, pagando funcionários, pagando aluguel, enfim. O fundo partidário, 5% do que o partido receber do fundo partidário deve ser destinado para a criação de programas e atividades que venham a incentivar a participação feminina nas atuações agremiativas, ou seja, na própria atuação do partido político, possibilitando e fomentando, assim, a participação das mulheres. Segundo ponto, dentro desse ponto que nós estamos destacando da Constituição Federal e o incentivo na participação feminina. A Constituição também vai dizer que agora, de um outro fundo público chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, muitas vezes chamado de FEFEC, que é um fundo destinado exclusivamente para as campanhas eleitorais, 30% deste fundo devem ser destinados às campanhas femininas. Então vejam o conjunto de incentivos que nós já falamos aqui. A Lei das Eleições fala que 30% pelo menos das vagas que os partidos podem apresentar, ou seja, dos pedidos de registros de candidatura que o partido pode apresentar, 30% tem que ter reservado a um dos gêneros. E por conta da histórica situação em diminuta apresentação, nós temos que 30% pelo menos de candidaturas femininas. Por outro lado, o texto constitucional fala de dois fundos públicos. Fundo partidário, e aí nós falamos 5% do fundo partidário para o incentivo, para a criação de programas que estabeleça ali a participação feminina na agremiação. E 30% daquele valor recebido a título de fundo especial para financiamento de campanha para as campanhas femininas. Esse é o cenário que a gente tem aqui desenhado. Professor, tá, e o que é a candidatura laranja? A candidatura laranja são situações em que o partido político, até para a finalidade de cumprir tabela, com perdão da expressão, faz o quê? Incentiva que uma mulher venha se candidatar pela sua agremiação, não com a ideia de que de fato ela possa ser eleita, mas apenas para cumprir tabela. Tá, professor,
Vamos chegar na candidatura laranja que eu ainda não entendi. A candidatura laranja são de fato, então, essas situações em que o partido coloca uma mulher para concorrer à campanha eleitoral, só que só para cumprir tabela, como eu dizia. E como que se identifica isso, que é o grande ponto aqui? No final das eleições, nós podemos observar uma série de candidatos e candidatas que não têm sequer um voto, ou, na figura do que a Justiça Eleitoral fala, com votações ínfimas, ou seja, 10 votos, 5 votos, ou seja, indicando que não houve um menor esforço, né, por parte daquela pessoa de buscar captação de votos, que é o que se impõe, é o que se pensa quando cria esse sistema de cotas, né, garantindo a participação feminina. E aí, meus amigos, para piorar, muitas dessas candidaturas que estão ali só para cumprir tabela ainda inferem uma segunda situação mais grave, que é quando elas recebem aquele fundo de financiamento especial de campanha, que nós falamos que fica na proporção de 30% do total, então, ou seja, é um volume considerável, elas recebem esse fundo especial, ou seja, essa parcela que é pública, né, de dinheiro público para gastar em campanha e repassa para outras candidaturas. E pasmem, candidaturas masculinas. Ou seja, ela chegou ali para cumprir tabela, além de não exercer o papel importante que a legislação cuidou para sua participação daquela forma, ainda o dinheiro que recebe faz uma doação para outro candidato, porque é possível, um candidato pode doar dinheiro para o outro na campanha eleitoral. Essa figura foi conhecida então como candidaturas laranjas. A ideia de candidatura laranja é sempre ter a ideia de alguém, um testa de ferro, né, que vai aparecer ali só para cumprir tabela ou só para fingir que é ele de fato o candidato. Então, como que isso pode cair na sua prova, como nós mencionamos aqui? Primeiro, com os incentivos legais e constitucionais. O incentivo legal é que 30% das vagas do partido tem que ser ocupado pelas mulheres. E o constitucional, 30% que é o repasse do fundo especial, 5% fundo partidário. Agora você já sabe o que significa candidaturas laranjas, como isso pode cair na sua prova e, óbvio, vale aqui a reflexão. Para você que eventualmente ainda não vai fazer o exame de ordem, ou para você que sequer vai fazer o exame de ordem, mas parou nesse vídeo porque gostou da temática, para vocês terem aí a noção e a reflexão necessária de um tema extremamente importante que, infelizmente, vem sendo tratado com muito descaso pelos partidos, mas com bastante rigor pela Justiça Eleitoral. Até o próximo vídeo.